Eu vou distribuir para vocês, como a gente gosta de fazer, para que todos participem, enfim, tenham mais e mais contato com a Escritura, relembrando, para quem não conhece a passagem que de repente for lida, tenha contato, pelo menos contato primeiro, tá? Vamos fazer assim, Selma, Levítico 17, 11, Bina, Hebreus 9, 22, pode ficar tranquilo, tá? Você só lembra que é Hebreus, depois eu vou passar o versículo, que às vezes não dá para lembrar de tudo, né? Leila, Mateus 17, Mateus 20, 17 a 19, Denilson, Atos 4, 12, Luiz, Marcos 10, 45, Lau, Isaías 9, 6 a 7, Marcos, Lucas 2, 25 a 32, um texto extraordinário, que eu amo de paixão, por conta dos detalhes, né, que esse texto, né, reproduz, muito bom. Lucas 2, 25 a 32, Milton, Daniel 12, 1 e 2, Cleide, 2 de Coríntios, capítulo 5, 18 a 21, depois eu vou te passar, caso você esqueça, lembra do 2 de Coríntios 5, 18, ou 5, depois os versos eu te lembro. Dona Eledi, Hebreus 9, verso 15, olha, deu certinho aqui, e Helvig, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Olha só, nós vamos trabalhar o tema da justiça a partir de um conceito teológico que nós abordamos na semana passada. Deus não poderia perdoar, né, a humanidade pecadora, mesmo que representada em Jesus. Romanos 5 diz, né, que por um só homem entrou o pecado, fazia menção a Adão, né, claro, Adão e Eva, por um só homem entrou a salvação. E esse sentimento latino que nós temos, né, da questão, né, de sentir a dor do outro e tal, a gente sempre, né, tem aquela tendência de achar, mas Deus não poderia perdoar, né, a humanidade, mesmo que mostrando a partir de Jesus o amor, ensinando a humanidade qual é o caminho que Deus quer que a gente, né, siga, sem que Jesus tivesse que morrer, né? A resposta na teologia, há séculos e séculos, sempre foi não, né? E aí a gente pode usar muitas figuras de linguagem, mas uma bastante utilizada e que eu gosto, né? Imagina, quando a Bina vai lá tingir o cabelo, e então, quando você compra a tinta, né? Tá certo? Dentro ali daquele conjunto, além da tinta que vem, tem também as luvas, não tem? Tá vendo? Eu sei, minha mulher faz isso em casa. Ô meu bem, você tá assistindo aí, né? Mas enfim, mas faz, né? Ela faz por enquanto tá fazendo aqui, né? Mas daqui a pouco vai subindo mais, né? Tal. Então vem as luvas, porque a hora que você for, esparrama aqui no cabelo, aqui, a hora que você for espalhar aquela tinta, e você tem que espalhar mesmo, é impossível os seus dedos não terem contato com a tinta. Então, vamos imaginar essa linguagem de limpo e sujo. No caso, o cabelo branco, você quer dar outro tom. Então, você vai ter que manusear. Então, numa linguagem simbólica, Deus é santo. Nós vimos tantas passagens do Antigo Testamento. Pedro vai recorrer a esse tema muitas vezes, o apóstolo Paulo. Então, Deus é santo. Com o pecado humano, Gênesis 3, o ser humano afastado, o ser humano torna-se pecador. A expressão que é utilizada é que ele foi expulso da harmonia, expulso da presença de Deus. A Bíblia diz que é um jardim, o Éden e tudo mais e tal. Deus expulsa-o da sua presença, fecha o jardim, coloca lá querubins, ou seja, essa relação está rompida. Então, por que Deus não poderia perdoar o ser humano sem que houvesse a morte? Primeiro, porque é promessa: o dia que você comer, você morre.
Você vai inaugurar uma existência, né, que não é boa. Você vai morrer, do trabalho das tuas mãos comerás, então né, a mulher, né, enfim, vai começar a citar ali simbolicamente quais são, né, os prejuízos que nós teremos que administrar, estando agora o que? Sem Deus, caminhando sozinho. Deus deu a Adão e Eva aquele tipo de liberdade, de poder de escolha. Fora de Deus, fora da harmonia, o ser humano é pecador. Está manchado. A gente usa a linguagem então do que é puro e o que é impuro. Deus é santo, o ser humano é pecador. Se Deus simplesmente, né, voltasse a ter comunhão com aquilo que não é santo, em tese Deus está se manchando. A glória de Deus vai ser manchada porque está se relacionando com algo que é impuro. Então, essa foi a lógica que o Antigo Testamento construiu para lidar, né, com a divindade de Deus e com a pecaminosidade humana. A lei, como Paulo fala, é pura, é perfeita, porque é de Deus. Ela foi o primeiro, que ele chama de aio, né? Ela foi a primeira lanterna, ela foi o primeiro sinal de luz para que o ser humano pudesse, depois de afastado da comunhão, pudesse voltar a se aproximar de Deus. Mas infelizmente o ser humano também emporcalhou, né? Usar essa expressão, emporcalhou a lei, né? Um exemplo, poderíamos citar tantos, né? Um exemplo claro disso, João 8, de 1 a 11, Jesus escrevendo na terra, né? Ali na beira da praia, chegam os discípulos: mestre, apanhamos essa mulher em flagrante adultério, e segundo nos mandou Moisés, devemos apedrejá-la até a morte. Mas Jesus, ironicamente, continua, não dá nem bola para isso, continua escrevendo. E aí, mestre, você não vai dizer nada? E ele pronuncia aquela frase histórica: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Por que Jesus ironiza aquela situação? Porque Moisés não mandou apedrejar a mulher até a morte, mandou apedrejar quem adulterasse, e lá claramente, homem e mulher. Só que na interpretação da lei com o tempo, numa sociedade patriarcal, né, ou masculinizada, né, se um homem pecou por adultério, certamente a culpa é da mulher, né? Então só trouxeram. E se era flagrante, cadê o homem? Pô, flagrante, estavam os dois, né? Trouxeram só ela, né? É isso que Jesus agora está desconstruindo, ou seja, a interpretação de vocês é de acordo com a vontade de vocês, não o propósito do Pai, né? Por exemplo, guardar o sábado. O sábado foi criado, né? A ideia de guardar o sábado, como Deus descansou no sábado, e até hoje tem doutrina que a gente respeita, mas tem doutrina que segue isso, né? Qual que era a lógica, né? Olha, o sábado você vai reservar, né, para você o tempo todo lembrar que a vida, a terra, tudo vem de Deus. Então o sábado deve ser guardado como que um respeito, uma gratidão ao Senhor, uma ação de gratidão a Deus. O ser humano vai pôr a mão nisso, também vai manchar. Tanto que Jesus vai dizer quando ele cura alguém no sábado, né? O que é mais importante, né? Você guardar o dia ou você curar uma vida, né? O sábado foi feito para o homem e o homem para o sábado. Ele coloca essas questões. Enfim, então, voltando nessa direção, Deus simplesmente não vai colocar, não haveria como Deus colocar a mão no ser humano, aproximar-se de um ser humano com um ser humano sendo pecador. Então, daí nasce o conceito de justiça, que eu usei na semana passada. É uma linguagem do tribunal mesmo, uma linguagem emprestada do tribunal. Ou seja, quando é que se aplica a justiça? Quando numa relação de duas partes, uma foi prejudicada por uma ação do outro, né? Então, quem foi, numa linguagem bastante emprestada, né? Quem foi prejudicado, né? Deus. Qual foi o direito de Deus que não foi cumprido na aliança? O direito de fidelidade, né? Qual que era o direito do ser humano? Ser abençoado. Qual que era o dever? Ser fiel. Então a aliança foi rompida, né? E nesse rompimento, né, Deus continua santo, o ser humano, né, afasta-se para cumprir a promessa, não porque Deus é mau, mas porque, né, é o que está dito na Escritura. Torna-se pecador e torna-se, né, desobediente, ou seja, está afastado, né? Vou antecipar ouvindo o clássico texto que Paulo interpreta isso com essas palavras que está registrado aí. Helvig, pode ler Romanos 6, 23, por favor.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Exato. Então, o salário é a ideia, né, de continuidade. Trabalha-se 30 dias, né, ou naquilo que você foi contratado para fazer, 1 hora, 2 horas, uma consulta médica, por exemplo, né? Qual que é o salário? Você trabalha 50 minutos, ou 1 hora e meia, depende, né? O médico te atende, tem o preço da consulta, ele te prestou um serviço e você remunera, né? Então, dá a ideia de continuidade, de consequência, né? Eu faço uma coisa, está prescrito ali um resultado. Então, a continuidade do pecado, a continuidade do afastamento da presença de Deus é o que? Leva à morte. E por que a gente morre? A gente morre exatamente cumprindo o que Deus havia dito para Adão e Eva. O dia que vocês tomarem a decisão de estar distante de mim, porque a ideia é, olha, vocês são livres, Marcos, vocês são livres, Adão e Eva, vocês são livres. Nesse ponto eu não abro mão, porque se não houvesse a liberdade no Éden, né, não haveria uma aliança, haveria uma imposição. Deus não impôs, Deus os dotou de livre-arbítrio. Vocês têm liberdade de escolha. Agora, escolhendo comer do fruto da árvore da vida, né, do bem e do mal, aí vocês vão morrer. Escolhem, inauguram a finitude humana, começam a morrer. Portanto, a continuidade do pecado é a morte. Por isso que a gente morre, né? Mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Então, só para a gente concluir, assim, fazer uma conclusão rápida para abrir o nosso filtro na nossa imaginação, na nossa reflexão. Então, o que é a vida eterna? É o retorno lá de onde a gente saiu, o paraíso. Então, quando Cristo voltar, aí não haverá mais morte, nem dor, nem pranto, ou seja, só que também não haverá mais liberdade. Deus já sabe onde dá liberdade do ser humano, né? Então, na eternidade, nós viveremos a sua glória, né? Sem mais aquela condição que nos foi dada lá no paraíso. O texto que a Selma vai ler, Levítico 17, versículo 11. Prestem bastante atenção, irmãos e irmãs, esse texto é fundamental, está lá no início, né, da caminhada do povo, de acordo com os preceitos que Deus agora, para salvar o seu povo, Deus exige de novo alguns preceitos que devem ser cumpridos, e esse é fundamental para a gente entender o conceito de Cordeiro de Deus. Pode ler, Levítico 17, versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue, eu vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Portanto, é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Exatamente. Então, a vida da alma, a vida do corpo, né, está no sangue. Então, quando o sacerdote fazia o sacrifício, né, ele deixava escoar, né, escorrer o sangue, todo o sangue na terra. A ideia de que é no sangue que tem a vida. E o sangue, e então a vida pertence a Deus. Então, o detalhe que é colocado é que o sacrifício que é oferecido, o sangue, no sangue está a vida. A vida pertence a Deus. Então, é como uma oferta para Deus. A ideia de que, olha, né, Deus exige isso, e com o sangue derramado preserva-se a vida, né, e é uma oferta a Deus. O Novo Testamento vai interpretar isso e vai aplicar a quem? É o texto que você vai ler. Hebreus, se você quiser acompanhar também, Hebreus 9, verso 22, e depois a dona Eledi vai ler o verso 15. Mas primeiro vamos ouvir o 22. Hebreus 9, verso 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, aquela pergunta inicial, Deus poderia perdoar o ser humano ou a humanidade sem, né, a morte? A resposta é não. Sem derramamento de sangue não há oferta pelo pecado, não há remissão. Verso 15, né, eu li o da frente para a gente compreender o anterior, que é o verso 15. Pode ler, irmã. Por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna
herança àquele que tem sido chamado. É impressionante como, Leila, em um versículo, o autor de Hebreus resume tudo. Ele coloca a relação das duas alianças, ele coloca a relação do sangue, qual que era o sentido que ele tinha na antiga aliança, qual que é o sentido que ele tem na nova aliança, e ele compara a vida que vai conhecer a morte no Antigo Testamento com a vida que vai conhecer a eternidade no Novo Testamento. Um versículo só, ele resume tudo e coloca ali com letra maiúscula o mediador. Quem é esse mediador? É o Cristo. Aí você começa a compreender a mensagem de domingo, né? Ou o texto, mensagem não, o texto de domingo, né? Filipenses 2, de 5 a 11, junto com o Evangelho de João, o primeiro capítulo, né? Ele era o verbo, né? O verbo estava com Deus, né? E habitou entre nós cheio de graça. O verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça, ou seja, né? No falar de Deus. Então vamos pensar com um anjo que visita Maria, né? Nascerá em ti, né, do Espírito Santo, né? Você será mãe, né? O ente que há de nascer em ti será chamado de Emanuel, Deus conosco, né? Ou seja, então o falar de Deus, né, engravidou Maria, vamos dizer assim. O falar de Deus, disse Deus, haja luz, houve luz. Então na teologia nós trabalhamos com esse conceito de que Deus fala e tudo se faz, né? Elias, debaixo do zimbro lá, pedindo para morrer, aparece um trovão, não está ali, uma tempestade não, de repente um cicio suave, ouve-se uma voz. Então Deus, a ideia do falar de Deus, torna-se claro o seu propósito, as pessoas compreendem, entendem a relação, ou a revelação. Então, a ideia que está aqui é um Deus que fala, Jesus, o Filho, aceita essa condição, abre mão dessa glória divina, e vem a esse mundo, 100% como ser humano, com a diferença de que o tempo todo, João 4, de forma linda, eu e o Pai somos um, a minha comida persiste em fazer a vontade do Pai, não vim realizar obra própria. No Getsemane, na hora da morte, angustiado até a morte, Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feito como a minha vontade, mas sim a tua. Então percebe o tempo todo, diferente, Bina, do que é o ser humano a partir de Adão e Eva, agora é o ser humano em Cristo, servo, prostrado, fazendo o tempo todo a vontade do Pai, não é? Aí você diz assim, mas também, né, sendo Deus, sim, mas um Deus que foi capaz de aceitar a condição humana. Então, por que é justiça? Porque Deus não passa impune o pecado. Então a morte sempre vai dizer para nós, Deus odeia o pecado, Deus não compactua com o pecado, porque pecado é o quê? É o sinal de que nós experimentamos a morte. O pecado é o oposto de Deus. Há um teólogo que diz que o pecado é as costas de Deus. Você não vê a glória de Deus, você vê as costas. Moisés não viu a glória de Deus, insistiu tanto, mas viu as costas, ou seja, a ideia de que, né, não conhecia Deus. Então percebe? Então o pecado é o caos, é o lado oposto do que Deus tem como propósito para nós. Então, não punir, Denilson, com a morte significa, um Deus, vem cá, você é bonzinho. Não, o salário do pecado, isso quem disse foi Paulo, o salário do pecado será sempre a morte. Deus não poderia perdoar o ser humano sem que Cristo morresse? A resposta é não. Não. A morte dele é o sinal de que Deus odeia o pecado e pune o pecado na morte. O salário do pecado é a morte. O dia que você pecar, o dia que você comer do fruto, você vai morrer. Morrer. E isso, gente, está em todo o DNA da Escritura, Antigo e Novo Testamentos. Isso não é doutrina presbiteriana, isso é doutrina bíblica, né? Doutrina bíblica. Próximo texto. Atos 4:12. Quem que pegou Atos 4? Denilson, por favor. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Exato. Testemunho do escritor de Atos.
e não há salvação debaixo da terra, ou debaixo do céu sobre a terra, não há nenhum outro nome que importa pelo qual ser salvo, senão que é o nome de Cristo. Por quê? Vamos pensar nas pessoas próximas de Deus no Antigo Testamento, né? Eu falei, minha paixão, assim, como referencial é Moisés, né? Homem manso, que igual Moisés, manso, nunca houve na terra. Abriu mão do casamento, a Zípora ficou louco com ele, os filhos para trás, né? O sogro, cara, você está louco, você quer fazer tudo sozinho, você vai ficar estressado, você não vai... Aquela fila, imagina, aquela fila do INSS, de milhares e milhares de gente, um só para atender. Você chega lá, você quer matar, como assim um caixa só para atender? Então, Moisés, o sogro chega e fala, não, vem cá, divide o povo, pega chefe de 1000, de 100, de 50, de 10, divide o trabalho e tal, mas seja, alguém muito próximo. Miriam, sua própria irmã, Miriam e Arão, ficaram com inveja, porque pensa num queridinho do pai, né, assim, vai lá e tal, aquela treta que acontece... Deus fala, vem cá, vocês, vou conversar com vocês. Com qualquer outro é sonho e revelação, com Moisés é aqui, ó, né? Nem mesmo Moisés seria suficiente. A sua bondade, a sua fidelidade, né? A sua entrega, hoje usa a expressão resiliência, né? Você abre mão de tudo para servir a Deus, nem mesmo aquela vida tão consagrada, Danilo, seria suficiente, ou foi suficiente para agradar a Deus. Então o que você leu é doutrina. Na terra, debaixo do céu, sobre a terra, nenhum outro nome. Então é nisso que a tradição reformada, os presbiterianos, Milton, né, apontam o seu holofote, ou seja, a luz. Por quê? Porque é isso que nós chamamos de graça. Não é o que você é capaz de fazer. Ninguém foi capaz de fazer absolutamente nada. Tentou-se muito. Mas todo o projeto foi o quê? Fracassado. O único projeto que não fracassou chama-se Cruz e Ressurreição, que nós comemoramos domingo. Esse não fracassou. Por isso que é graça, né? E até para a gente crer, Paulo ainda vai explicar, até para crer, a gente precisou de uma ajudinha, né? Até para crer, a gente precisou de uma ajudinha. Efésios 2:8, Deus deu a fé. Ah, não, então a fé tem a participação humana? Tem, mas até para pegar no tranco, o Espírito Santo tem que tocar. João 14, João 16. Né? É Ele quem convence do pecado, do juízo e da justiça. Quando Ele descer sobre nós, Ele vai nos convencer, né, de que tudo é em Jesus. Tá? Seu texto, Leila, Isaías, né? Mateus, pode ler. Mateus 20, 17 e 19. Obrigado, pode ler. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E entregarão aos gentios para que dele escarneçam e açoitem e crucifiquem. E ao terceiro dia ressuscitará. Assim, gente, é maravilhoso quando a gente, né, estuda tintim por tintim e vai chegando a essa conclusão da compreensão do projeto da salvação, né? Porque quem não tem, vamos dizer, o historiador, ou mesmo o ateu, aquele que lê por curiosidade da Escritura, ele vai dizer, tudo que Jesus fez tornou-se um revolucionário, e um maluco, desculpa a expressão, enfrentou o Império Romano. Todos que enfrentaram o Império Romano terminaram no mesmo lugar, mortos. Só que Jesus, a morte de Jesus, não foi um acidente de percurso. E por que o senhor diz isso, pastor? Porque Jesus várias vezes profetizou a sua morte. Era necessário. E aí vem, Marcos, você tem que ler esse texto exatamente agora, porque quando você pega, né, uma profecia e você vê os episódios do menino Jesus, e aí é Jesus adulto no final, na última semana, que ele está profetizando, ó, entrar em Jerusalém e vai entrar para morrer, que é chamada de Semana Santa, né? Domingo, aliás, segunda a domingo. Segunda-feira ele entra em Jerusalém, né? Mateus 21, né? As palmeiras, né? As palmeiras, né? O povo saudando, a ilustração de domingo que vocês viram, a ilustração do jumentinho, né?
Ele achando que era um cara, né? Tal. Não, está ali, né? A comparação do manga larga, um cavalo de milhões e milhões de reais, com Jesus ironizando, o pai ironizando, ele entrando montado no jumentinho. Então, não foi acidente de percurso, é cumprimento profético. Agora leia, Marcos, por favor, Lucas 2, 25 a 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhes fazer, conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, e preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Alguém se lembra da fala de um centurião quando Jesus foi crucificado? Vocês conhecem a fala, né? Verdadeiramente este era Filho de Deus. Quando você compara esses dois episódios, essas duas falas, Leila, você tem alguém adulto fazendo uma conclusão óbvia por tudo que aconteceu, né? Jesus morreu na cruz adulto. Há quem diga que na tradição 33 anos, né? Agora, olha a diferença para você perceber, e não é um texto não, são vários. Há um texto para ser lido aqui, que é o conhecido texto de Isaías 9, né, de 6 a 7, é a profecia, né? Um menino nos nasceu. Bom, então, havia uma profecia, e o Simeão, no templo, levam-lhe a criança, o menino Jesus, vamos imaginar, né? Ele pega o bebê, ergue aos céus em atitude de gratidão ao Senhor, e fala assim: Pai, eu já posso morrer agora, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Mas está falando do bebê. Você poderia imaginar tudo que ia acontecer? É óbvio que não, a história não tinha sido escrita. Então percebe, gente, não é um acidente de percurso morrer em Jerusalém. Jesus ser crucificado em Jerusalém não é um acidente de percurso, é cumprimento profético. A morte de Jesus é o quê? É a nossa morte. Então o pecado constante, toda vez que nós pecamos, Deus pune o nosso pecado. Ele não perdoa você simplesmente, Leila, não perdoa simplesmente a mim porque cometi um pecado e nós cometemos pecado, sempre, né? Deus não nos perdoa simplesmente porque Ele é bom. Toda vez que Ele perdoa o pecado, Ele está dizendo: olha, o preço que esse pecado, que se eu estou te perdoando agora, está lá, ó. Ele foi punido. É essa relação que a gente não pode perder jamais na comunhão, graças àquela, Deus é bonzinho. Deus é bonzinho, mas Deus é justo, né? E qual é a justiça de Deus? Que toda vez que nós pecamos, né, para nos perdoar, Ele aponta sempre para a cruz do Senhor. O salário do pecado é a morte, por isso Jesus morreu, né? Próximo texto, Marcos 10, 45, um Jesus adulto dizendo, né, de forma consciente, né, não foi um acidente de percurso morrer em Jerusalém, mas sim essa passagem, mais uma, né, belíssima, que será lida aí. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ok, obrigado. A ideia do resgate, né, a ideia, por exemplo, a gente pode pensar tanto numa coisa absurda, né, que é um sequestro, que durante um tempo já foi bastante realizado no Brasil, né, que é uma coisa absurda, né? O bandido sequestra um ente da família e exige pagamento, né? Então, isso é um tipo de resgate. Paga para você ter de volta, né, o ente. Existe também a ideia do resgate na tradição helênica, quando havia, por exemplo, escravidão, e aí não era escravidão racial como a gente conheceu na América Latina e no Brasil, né? Uma cultura inteira de cor de pele, né, escura, pele preta, que foi escravizada por, né, 300 anos.
Havia escravidão também no Império Romano, só que a escravidão não era racial nem cultural, era escravidão material. Então, por exemplo, quando em guerra um país, uma nação, um povo, né, guerreava com outro e vencia, né, ele tomava o espólio, né, então os bens, ouro, prata, o que tinha, jovens que se tornavam o quê? Escravos. E para resgatar, só se fosse alguém numa batalha de novo, ou mesmo comprando. E no Império Romano, as pessoas que perdiam suas posses tornavam-se escravas, né? Então, era praticamente impossível alguém que tornou-se escravo recuperar a sua condição, a não ser que alguém, aí vem a ideia, né? O Milton está colecionando e chegou assim, encontrou o pastor Adilson, né? Um cabra meio cinquentão já, mas está meio malhado ainda, tá? Olha, assim, esse cara vai dar conta do serviço. Quando vale? Aí vamos imaginar que né? Eu sou um escravo do Helvig. Aí o Helvig sabe o meu valor, né? Vou aproveitar, crescer o olho aqui, vou vender. Ele vale, no meu caso, ele vale 700 milhões de reais. Você acha que eu vou falar 5 mil? Você está de brincadeira, né? Ele vale 700 milhões de reais. Falei, o quê? Mas ele estava disposto a comprar. Eu falei, comprou. 700 milhões, pagou. Então, ele não tem prejuízo, ele recebeu, né? Só que o Milton, generoso como ele pega a vira assim, olha, gostei tanto de você, pastor, que eu vou rasgar o título de propriedade, tá? E você está livre. Paulo usa, Leila, essa linguagem em Colossenses 2, quando ele fala que o escrito de dívida que era contra nós, Luiz, ou seja, nota promissória, o recibo, lembra o recibo do terreno que o senhor comprou? Né? O recibo que juridicamente atesta que o senhor é o proprietário daquela terra, entendeu? É que dava garantia de uso dela, de uso. Então, o Milton compra, resgata o recibo, né? E simplesmente, né, rasga e fala, você está livre. Se ninguém apresentar um recibo de compra sobre a minha pessoa, significa que eu sou livre. Eu sou livre, né? Que hoje é chamado aí de uso capião, né? Você entra na terra e depois de um tempo, se não aparecer ninguém, põe advogado, né? Pá, a terra é sua. Praticamente impossível isso no Brasil hoje, né? Mas tem alguns casos aí. Ainda tem. Ainda tem, né? Então, Paulo fala isso. Quando Jesus, né, morre na cruz por nós, significa que o preço foi pago. Ele reembolsou. Reembolsou quem? Quem era dono. Então, a quem? Aí tem um texto que a Cleide vai ler e a gente vai terminar, né? Terminar aqui, porque o nosso tempo já deu, né? Que hora que é? 9 horas, né? Então, quem foi reembolsado? Né? Deus. Falta 10? Quem foi reembolsado? Deus. Mas pastor, então Deus está cobrando? Não, aí a linguagem é uma linguagem emprestada, ou seja, havia uma separação, nós nos tornamos escravos fugitivos, né? Vamos pensar assim, fomos expulsos da presença de Deus, então há uma dívida, há uma separação. Aí então tudo que é feito por meio da morte é o sangue derramado, o sangue do Cordeiro, derrama-se aquele sangue. Quando é que a ideia no Evangelho mostrar que o sangue de Jesus foi vertido, né? Ele é golpeado em uma das suas costelas, né, como um soldado romano, e ali derrama-se o sangue. Então aquilo simbolicamente foi interpretado na literatura cristã, né, como que o sangue do Cordeiro derramado que é o sangue que é a vida foi oferecida a Deus, oferecida ao Pai, e na sua ressurreição, então ele vence a morte. É a primeira e única ressurreição até agora. Os que ressuscitaram todos, né? Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, ou seja, todos os casos que tem no Novo Testamento, ressuscitaram para morrer depois, de novo, né? Mas no caso de Cristo, não, está na glória do Pai e ele é o penhor, né? Ou seja, ele é a garantia, né? Junto de Deus, que nós também no último dia ressuscitaremos. Então, gente, a linguagem é essa, né? Bom, que dívida que Deus tinha para ser paga, né? Essa dívida do pecado, ele não ia se colocar as mãos, reaproximar com aquilo que é impuro, senão ele mancharia a sua glória. Ele faz isso a partir de Jesus. Assume a nossa condição, não mancha
Por isso que Paulo, de forma brilhante, diz, Selma, ele se fez pecado por nós. Há uma outra expressão muito cara para ajudar nessa tradução, né, ou interpretação, é que quando Jesus, no Evangelho de Marcos, a gente já está estudando Marcos, a gente já falou isso aqui. Quando Jesus aparece, Milton, para João Batista, se apresenta para ser batizado, né, em Marcos não tem um discurso que tem, por exemplo, em Mateus. Marcos capítulo 1, diz o texto que Jesus chegou, apresentou-se a João Batista, foi batizado, em seguida ao sair da água, o Espírito Santo desce em forma de pomba, né? Ouve-se uma voz, tu és o meu filho amado, já sai dali, vai para o deserto, é tentado, tal, ou seja, o Evangelho de Marcos foi escrito assim, dentro do ônibus, né? Aquela coisa assim, tem que ser rápido, né? Mateus mais detalhista, e aí ele vai explicar esse episódio, dizendo o quê? Porque afinal de contas, Marcos diz, João está batizando nas águas para remissão dos pecados. A comunidade primitiva vai ter problema com esse primeiro evangelho, que é Marcos. Por quê? Bom, se Jesus é santo, filho de Deus, e não conheceu o pecado, por que ele foi batizado? Esse evangelho é herético. Começa a rejeitar. Mateus vem e explica. Explica como? Mais tarde. Não, o batismo de Jesus é o seguinte, né? Ele aparece a João Batista, Leila, o reconhece, lembra? Convém que ele cresça e eu diminua, né? Ele reconhece Jesus como Cristo e diz, mas eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? O que Jesus responde? Vamos ler o texto, porque a palavra, a doutrina que nós estamos estudando hoje precisa de ler esse texto, inclusive ele não estava nem citado aqui. Abra lá comigo, por favor, Mateus capítulo 3, ele vai usar uma palavrinha aí que é fundamental para a gente entender esse sentido que a gente chama de justiça, ou seja, o mal foi reparado, né? A dívida foi paga. Mateus capítulo 3, eu vou ler para você, você acompanha do 13 e os demais. Mateus 3, amém? 13. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus responde, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir o quê? Justiça. Então, aceitar ser batizado por João Batista, Denilson, significa que Jesus mesmo não cometeu o pecado, mas a partir do momento que ele aceita a condição de tornar-se humano para representar-nos, aí Paulo mata a charada. Ou seja, então esse ato de Jesus, aceitar tornar-se humano, ele se faz humano em toda a humanidade. Então ele está representando a humanidade. A humanidade precisa ser o quê? Purificada, porque a humanidade é pecadora. Então, a partir do momento que ele assume a condição da humanidade, ele precisa ser batizado, simbolicamente mostrando o quê, né? O batismo é o quê? Um ato de lavamento, de purificação. Por isso que ele fala, a justiça começa aqui, ou seja, Deus está fazendo justiça. Então, irmãos, quando a gente lê o Evangelho assim, a Escritura assim, a gente percebe que não tem acidente, não tem essa construção brilhante literária que o historiador quer dizer. Não, é profecia, do começo ao fim, Deus está deixando todos os sinais para a gente compreender o que Ele está fazendo. O que Ele está fazendo. Bom, para a gente terminar, o texto de 2 de Coríntios. Bom, eu sei que está faltando 2 de Coríntios, está faltando Isaías 9 e está faltando também Daniel. Vamos ler os 3 textos. Vamos começar com Daniel, são apenas 2 versículos. Daniel 12, verso 1 e 2, é a primeira vez que você vai encontrar a palavra ressurreição no Antigo Testamento, tá? É a primeira vez, portanto é chamada de profecia. É a partir de Daniel, capítulo 12, que vai se anunciar o que mais tarde, 700 anos depois, vai acontecer a partir de Jesus. Pode ler. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo.
mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que foi achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Pronto. Juiz de Deus, anúncio da ressurreição, muitos, não todos, ou seja, está já há bastante tempo profetizado, tá? Para a gente ligar o texto que o Marcos leu, né, do menino que Simeão levanta no templo, menino Jesus, obrigado Senhor, já pode me despedir, pode me chamar para a glória, porque os meus olhos já viram o cumprimento profético, né? Os meus olhos já viram a salvação, a partir de quem? De Jesus. O texto de Isaías 9, mostrando que era do quê? Era de uma criança que Deus estaria suscitando, né? Aí você pergunta, e por que uma criança? Por duas razões: descendência, é de Davi que vai nascer, isso é profecia, e o que tantas vezes Jesus mais tarde falaria, né? A ideia simbólica só, tá? A ideia simbólica da pureza da criança, né? Da inocência, né? Ou seja, Deus de uma inocente, a ideia simbólica de uma pessoa, de uma criança que não tem a malícia ainda do pecado, né? Não significa que ela nasce santa, não. Ela nasce da natureza do pecado também. É só deixar crescer, deixa crescer para ver, né? Então a ideia, né? A ideia da pureza de uma criança ainda indefesa, sem a malícia do pecado. Quem que vai ler? Isaías 9, 6, Lau, por favor, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para confirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, percebe, então. Deus vai fazer, o zelo de Deus, né? Justiça, muitos, alguns, então percebe? A linguagem é sempre recorrente, né? Aí a gente fica pensando, poxa, as épocas diferentes, as culturas diferentes, os escritores diferentes, né? E pelo menos aí de um tempo de 1000 anos de história, você pode pensar, né? Desde Abraão até Jesus, você vai ter aí 1000 e tantos anos, né? Aproximadamente 1000 anos de história. Então, para você juntar, né, tudo isso e compilar como se fosse a obra, como alguns querem dizer, é obra literária do século VI a.C., onde alguns imperadores que gostavam de arte chamaram, que isso tem muito aí nas universidades, né? Chamaram alguns literatos brilhantes e construíram esse enredo, né, chamado de Bíblia. Tá de brincadeira. Tantos detalhes, cada detalhe, e quando você vai lendo esse conjunto, né, performático, cada detalhe vai se unindo ao outro, né? Cada detalhe vai se completando no outro. Último texto, para a gente terminar, orar e voltar para nossa casa, permitindo o Senhor. 2 de Coríntios, capítulo 5, Paulo interpreta, né, que esta dívida foi paga a Deus, né? Ou seja, não é o diabo que cobra, tá vendo? Esse pecador, o inquiridor, o acusador, não, é Deus. Deus não está dando satisfação a diabo coisa nenhuma, porque já tem algumas teorias por aí que já apareceram com isso, né? Que o diabo foi lá, tá vendo? Aí o pecador, não, ele tenta fazer isso o tempo todo, mas Deus não dá bola para ele, não. A justiça do pecado é uma exigência divina, não para dar resposta para Satanás, ele que se lasca para lá, não tem essa leitura na Bíblia, não. Desde lá de Jó. Tá vendo aí, ó, meu servo? Deus fala por coisa ruim. Tá vendo meu servo Jó? Pensa num cara crente, presbiteriano independente, brincando, né? Pensa num crente bom, né? Estudioso da palavra, servo bom, fiel, mas também com a vida que você deu para ele, até eu, né? Mas então tá bom, pode, tira tudo, só a alma dele você não mexe, porque pertence a mim, é meu, percebe? Ele vai fazendo o que Deus permite. Então, quando Paulo vai interpretar isso, diz, olha, é Deus quem não aceita o pecado. O pecado é uma afronta à glória de Deus.
Por isso que Paulo vai usar essa expressão, que traduzida para nós significa, né? Consigo mesmo é quando você fala, né? O Agnaldo, né? Seu esposo. Agnaldo fala assim: meu bem, sábado, né? Feriado prolongado, tal, né? Vamos fazer uma viagem, vamos lá para o interior. Viajar sempre é bom, mas a cidade que ele escolheu, você não gostou. Aí fala: não, aquele calor, Piracicaba, não, aquele lugar quente, não sei o que tal. De repente, aí ele sai para trabalhar. Aí a Selma vai pensando, não, mas pera lá, não é só a cidade, tem mais coisa aí, né? Então ela reflete consigo mesma, ou seja, é uma coisa feita em você. Reflete consigo mesma e chega à conclusão que, independente da cidade, tem muita coisa boa que vai acontecer numa viagem. Ó, eu estou profetizando aqui, né? Aí fala: meu bem, vamos. Quando Paulo fala que Deus, né, reconciliou o mundo consigo mesmo, ou seja, o que fez Jesus na cruz satisfaz a Deus. Deus está satisfeito. Jesus é perfeito, Jesus é obediente, Jesus renuncia, aceita a condição, mostra o exemplo, ama incondicionalmente, portanto, não faltou absolutamente nada. Deus está satisfeito. Ele se reconcilia. Mateus usa a expressão: a cortina que nos separava, na morte e ressurreição, rasgou, e agora nós temos livre acesso a Deus. Por isso que toda vez que você ora, você termina em nome de quem? É simples assim. Romanos, 2 de Coríntios 5, 18 a 21, por favor, Cleide, e assim a gente termina. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado para que ele fosse. Eu gosto muito de Jacó. Aliás, Jacó também. Eu gosto muito de Moisés, gosto muito de Jacó. Mas no céu você companheiro de quarto de Paulo. Gente, é extraordinário. Como é que num trecho tão pequeno da Escritura, né, constrói um argumento tão lógico, tão completo, maravilhoso como esse? Não, porque, veja só, né, 18, né? Ora, tudo provém de Deus, tudo. A vida, a respiração, as árvores, a água, tudo vem das mãos de Deus, tudo. E aí o ser humano, com liberdade, experimenta o pecado, é afastado. Aí vem a redenção. Deus dá oportunidade, a lei não dá certo. Não que Deus não soubesse, mas Deus está potencializando ainda a escolha humana. Não dá certo. Rompe a aliança, será outra. E aí essa aliança então tudo provém de Deus. Deus está fazendo tudo. Pastor, o ser humano é passivo, né? Do começo ao fim. Do começo ao fim ele é passivo. Até para crer nós precisamos da ajuda de Deus. Até para crer. Não é mérito nosso. Ele doa a fé, o Espírito Santo vai sopra, pega fogo. E por que alguns não pegam fogo? Tem que perguntar para Deus. Não sabemos. O mistério, por que alguns vão se perder, nós não sabemos. Nós não sabemos. Só no último dia. E eu acho que nem no último dia Deus vai dizer para a gente. A gente só não vai ver lá. Mas fulano não está aqui. Eu acho que não vai ser assim, né? Alguns vão dizer, que bom que não está aqui. A maldade nossa, mas no céu não vai ter pecado. Então tá. Verso 19. A saber que Deus estava, olha só, Deus está em Cristo. Não é no Helvig, não, porque pensa num homem bom, gente boa, maravilhoso. Tá? Não. Deus está em Cristo. Deus está em Cristo. Por que em Cristo? Porque é Ele que vai fazer, Milton, tudo certo.
Deus estava em Cristo reconciliando, ou seja, voltando à comunhão com a humanidade. Então Deus está fazendo consigo mesmo. Isso é um projeto de Deus. Ele está fazendo, né? Não imputando aos homens o quê? A nós as suas transgressões, mas imputando sobre quem? Aí que está, né? Não imputou sobre nós. Então não é porque você é bom, não imputou sobre nós, mas imputou sobre quem? Isaías 53, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Lê de novo comigo o verso 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando, ou seja, não colocando sobre nós, né, as nossas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus o exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aí vai concluir o 21, usando a expressão de novo, justiça, né? Aquele que não conheceu o pecado, Cristo, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos o quê? Feitos justiça de Deus. Então o pecado sempre é punido. Os de antes de Jesus, os durante o tempo de Jesus e até hoje, e até o último dia, quando esse mundo ainda existir. Enquanto houver pecado no coração humano, enquanto houver reconciliação, enquanto houver confissão, arrependimento, toda vez que um coração pecador se arrepender, Deus vai perdoar, porque o princípio do perdão é o arrependimento, né? Toda vez que Deus nos perdoar, Ele vai punir o pecado que a gente cometeu, sempre olhando para quê? Para a cruz de Cristo. Ela é a justiça de Deus em nós. A morte de Jesus mostra que todo pecado, não só os de antes da cruz de Jesus, todo pecado sempre será punido na cruz do Calvário. Amém? Alguma questão, gente? A gente vai, né? Vocês já me conhecem, eu me empolgo, a gente vai falando como metralhadora, né? Bom, de casa nós tivemos aí, né, alguns nos acompanhando, Geraldo, o pastor José Joaquim Dourado, outra hora eu vi a Sueli Ramalho, enfim, a vocês que de casa nos acompanharam, Deus também os abençoe ricamente. Vamos ficar em pé, a gente vai terminar com uma oração. Damos-te graças, Senhor, por esse tempo precioso na Tua presença, tempo com a Tua palavra, comunhão, irmãos e irmãs, obrigado pela liberdade, Senhor, e obrigado também, por meio da ação do Teu Espírito Santo, somos ensinados, Senhor, e em nosso coração aquecido passamos a crer e também a confiar que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que possamos perseverar, ó Deus, no caminho, sendo encontrados, ó Pai, a cada instante fiéis e perseverantes no caminho da fé. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da Tua graça, do Teu santo cuidado. É o que nós te pedimos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, queridas, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.